Peterson Siqueira conversando com vocês sobre dinheiro. Hoje nós vamos falar sobre a carga tributária do Brasil. Você sabe quanto de impostos você paga? Já parou para pensar nisso? Vou dizer uma coisa para você, você paga muitos impostos mesmo. Talvez você não tenha noção, porque os impostos eles não aparecem ali nas notas fiscais, não aparecem ali na hora que você compra, você às vezes não tem noção da quantidade de imposto que você paga. Algumas pessoas falam que chega a em torno assim de 4 meses de trabalho durante um ano que você paga de impostos. Ou seja, a cada 12 meses do seu trabalho, 4 meses é para pagar impostos. Você paga impostos durante 4 meses do seu ano de trabalho. É muita coisa. Mas o problema não é pagar impostos. Pagar impostos, todos os países eles recolhem impostos da população. O problema é que você não tem um retorno dos impostos que você paga. Você não tem retorno. Por quê? Os impostos, teoricamente, servem para pagar a saúde, a educação, as estradas, os benefícios e outras coisas que o governo precisa dar para a população. Só que isso não acontece. Você recolhe impostos, você paga os seus impostos e você não tem um retorno, principalmente se você é da classe média, que é a que mais paga impostos. Para você ter uma noção, tudo que você ganha você paga imposto, que é o imposto de renda. Tudo que você compra você paga imposto, que é o ICMS e o ISS. Então você tem vários impostos. Quando você ganha você paga, quando você gasta você paga e a carga tributária é elevada. Para você ter uma ideia, eu fui comprar ali na Zona Leste, aqui em São Paulo, 5 pãezinhos. O valor da minha compra foi R$ 2,48. R$ 2,48. Só que nessa nota lá do mercado veio lá discriminado quanto que eu estava pagando de imposto pelos 5 pãezinhos. Estava lá 38 centavos. Ora, de R$ 2,48 você pagar 38 centavos de impostos é muito caro, é muito imposto ali embutido num bem de consumo que praticamente todo dia você consome um pãozinho. A não ser que você seja uma pessoa que tem um outro hábito alimentar, mas a maioria da população, o hábito de tomar café da manhã é pãozinho, leite e café. Então, essa carga tributária nos impostos é um absurdo de caro. E a classe média é que leva a maioria ali da carga tributária nas costas. Por quê? Eu explico. Porque o pobre, muitas vezes o pobre, ele trabalha num serviço informal. Por exemplo, sem discriminar ninguém, todas as profissões são muito importantes, todas elas. Mas vamos citar como exemplo um pedreiro. Um pedreiro, ele trabalha e recebe, ele não é registrado. A não ser que ele trabalhe numa firma, numa construtora e coisa e tal. Mas o pedreiro que estou falando é o pedreiro realmente pobre, que ele contrata um serviço com alguém e ele trabalha. Esse pedreiro, ele não está recolhendo os impostos de renda, ele não recolhe os impostos trabalhistas, ele não recolhe nada. Então ele tem o dinheiro limpo dele. Só que esse pedreiro, ele pode sofrer um acidente, ele vai ficar velho. Então, se ele sofrer um acidente, ele vai procurar o INSS para ser benefício. Para ter um benefício. Ele vai procurar o sistema de saúde, o SUS. Vai ter que ter um médico para ele, vai ter que ter medicamento. Quando ficar velho, ele vai querer aposentar. Só que esse cara, ele nunca contribuiu. Ele nunca recolheu ali dinheiro para aposentar. Mas ele vai ficar velho e ele quer aposentar. Ele não entende que ele precisava contribuir. Ele acha que ele tem 65 anos de idade e o governo tem que dar aposentadoria para ele. Mas não é assim. O que ele pode
se ele comprovar que ele é muito pobre, ele pode ter o LOAS. LOAS é um benefício assistencial, não é aposentadoria. LOAS não é aposentadoria. Mas muitas pessoas não entendem isso, que a aposentadoria é para quem contribui, não entendem. E eles vão bater na porta depois do INSS requerendo lá benefícios. Então veja, toda a vida ele nunca contribuiu, mas vai ficar velho, vai precisar de saúde, de médico, do SUS, do INSS. Ou seja, quem que vai pagar isso? A classe média. Porque o pobre, ele trabalha muitas vezes no trabalho informal. Os grandes ricos, ele tem excelentes advogados tributários e conseguem achar brechas na lei e não recolher impostos. Quem tem muito dinheiro também consegue, às vezes de forma lícita, né, sem cometer fraude nenhuma, fazer algumas coisas e não recolher impostos ou recolher menos impostos. Mas a classe média, principalmente funcionário público, não tem para onde correr, porque os impostos é direto na fonte, é direto no seu olerite. Se você é funcionário público, você não tem para onde correr. Veja lá todo mês o imposto de renda que você paga ali no seu salário. Então, você está pagando os impostos para manter a classe pobre e também para gerar lucros para a classe alta da sociedade. Então a classe média ela sofre muito com a carga tributária aqui no Brasil. E não tem retorno. Por quê? Se você é da classe média, você vai entender. Você paga a escola do seu filho, né? Você tem esse gasto, que deveria ser o governo que deveria te dar educação para o seu filho, mas não é. É você que paga a escola do seu filho. Você deve ter um plano de saúde ou pagar consultas para o seu filho. Então, já a educação e a saúde, que é um benefício que o governo deveria dar, a classe média acaba arcando com mais esses gastos. Então entende por que é difícil você ser classe média no Brasil, que recolhe tantos impostos e não te dá um retorno? Aí você tem um carro, aí você tem uma casa, você vai pagar mais o IPTU e mais o IPVA. Só porque você tem um carro, você tem que pagar por isso. Só porque você tem uma casa, você tem que pagar por isso. Só porque você tem um trabalho que ganha dinheiro, você tem que pagar porque você está ganhando dinheiro. E quando você gasta, você tem que pagar porque você está gastando o dinheiro. Olha só como é o nosso sistema tributário. Pare um pouco e reflita. Essa carga tributária é muito alta. E como a gente faz para se livrar disso? Infelizmente, não temos saída. Talvez, se você começar a estudar um pouquinho sobre o sistema tributário, sobre alguns investimentos, você vai ver que alguns investimentos não têm carga tributária. A exemplo dos fundos imobiliários. Quando você recebe os dividendos do fundo imobiliário, você não recolhe ali impostos de ganhos, que é o imposto de renda. Você não precisa. Somente se você um dia resolver vender o seu fundo imobiliário e você tiver um lucro na venda, você aí recolhe impostos. Mas fora isso, ali os dividendos mensais você não paga impostos. Tá ok? Esse era o vídeo de hoje. Falamos sobre a carga tributária aqui no Brasil. Peterson Siqueira, no canal de investimentos. E eu te vejo no próximo vídeo.